Olá a todos os advogados e advogadas da OAB Subseção Maringá. Minha saudação a todos vocês na celebração, nestes dias, do Dia do Advogado. Eu sou o pastor Marcelo Aleixo, da Comunidade Evangélica de Maringá, e quero aqui deixar-lhes uma pequena palavra. Desde a inauguração do primeiro curso de Direito no Brasil, por Dom Pedro I, em São Paulo, já se vão 192 anos, e certamente há muito a se comemorar pelo papel fundamental e estruturante na busca e aplicação da justiça em nosso país, oportunizado pelos senhores e senhoras advogados. Há muito a se comemorar e certamente ainda muito a se conquistar no avanço do direito, da justiça e da equidade em nossa sociedade. Nosso tão falado Estado Democrático de Direito deve ter como centro o ser humano, em justiça e dignidade. E tem em vocês, senhores advogados e advogadas, a segurança de que vocês precisam ser os vigilantes e também os atores principais para que tenhamos uma sociedade mais justa e fraterna. Eu quero aqui agradecer o convite para lhes falar neste momento. Convite este feito pela doutora Ana Cláudia Pirajá Bandeira, presidente da Subseção Maringá da OAB. Eu lembro-me com alegria, lá em janeiro de 2019, que vi a notícia de que a OAB de Maringá teria, pela primeira vez, uma mulher presidindo esta importante subseção. Certamente uma conquista e uma feliz sinalização a toda a sociedade. Eu quero deixar uma palavra bíblica neste momento especial de celebração, algo para abençoar os seus corações e oferecer uma breve reflexão. Eu recorro ao texto de 1 João, capítulo 2, verso 1, que diz: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Na insistente e amorosa busca de Deus para se comunicar conosco, na constante busca de Deus para se apresentar a nós, Ele recorre a várias maneiras para nos alcançar. Uma destas formas é o uso de analogias, uma forma de linguagem que favorece o entendimento do papel de Jesus em relação a nós. Neste texto escrito pelo apóstolo João, a analogia se faz a partir da figura simbólica de um advogado. O termo advogado, em sua origem latina, advocatus, diz de alguém chamado para se colocar ao lado de uma pessoa. Em sua epístola, o apóstolo João, escrevendo em grego, recorreu à palavra paráclitos, que traz também a ideia de alguém que é chamado para estar ao lado, para aqui simbolizar uma das funções de Cristo, ou seja, Jesus Cristo é apresentado como o nosso advogado. Jesus já foi aclamado como um grande líder, considerado o professor dos professores, o mestre dos mestres, e alguns outros tantos títulos. Mas algo que a Bíblia deixa explícito é apresentá-lo como advogado. Vocês sabem muito bem que os advogados, na grande maioria das vezes, surgem nas situações onde a lei é quebrada, uma questão de justiça está sendo ofendida. Essa é a intenção do apóstolo João, demonstrar que houve, e muitas vezes está havendo, a quebra da lei. E assim se justifica a entrada em cena de Jesus como um advogado. Que lei foi quebrada? A lei de que devemos obedecer a Deus e seus mandamentos. E por que isso aconteceu? Porque esta lei foi quebrada. Porque esta lei foi quebrada, Deus providenciou um maravilhoso advogado para que ele se colocasse ao nosso lado e fôssemos por ele apresentados, defendidos. O apóstolo Paulo concorda com essa perspectiva e escreve aos Romanos, no capítulo 8, versos 33 e 34, o seguinte: Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Aqui o papel ativo do nosso advogado. Ele intercede por nós. A minha expectativa e esperança é que aqueles que estejam me ouvindo agora
creiam em Deus. E sendo assim, eu não tenho necessidade de explicar com mais detalhes o que apresento aqui. Mas para os que creem, o meu papel nesta ministração é somente lembrá-los do advogado Jesus Cristo e seu incrível trabalho por nós. O pecado é o que quebrou a lei de que Deus estabeleceu sobre nós, a lei que Deus estabeleceu para a nossa conduta de justiça e paz, de harmonia e alegria. Porém, este alvo foi deixado de lado, erramos o alvo e carecemos de um advogado diante de Deus. Pecar é não manter o coração reto. Pecar é rejeitar a autoridade de Deus sobre nossa vida. Pecar é abrir mão de ser amado e guiado por aquele que nos criou. Pecar é encher-se de arrogância e achar-se capaz de dar sentido à própria existência. Pecar é deixar de reconhecer quem Deus é e afirmar mentiras sobre ele. O pecado nos afasta de Deus. E a Bíblia afirma que todos nós pecamos. Em Romanos capítulo 3, versos 22 em diante, o apóstolo Paulo diz: não há distinção. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Sendo assim, se hoje reconhecemos de fato que o pecado está presente em nossa vida, em nossas atitudes e escolhas, você e eu precisamos urgente de um advogado. E como nos apresentou o apóstolo João, Jesus é um justo advogado. Um advogado comprometido com nossa causa, disposto a nos ajudar e com amor eterno nos restaurar e salvar. Lembremos também do que o apóstolo Paulo afirmou em 1 Timóteo capítulo 2, 5 e 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Nesse dia tão especial para os advogados do Brasil, nesse dia tão especial para a sociedade brasileira, dia de merecida comemoração pelo Dia do Advogado, quis lhes falar sobre o mais digno e eficiente advogado que existe, Jesus Cristo. Que ele seja o seu advogado, que ele seja o seu salvador, que você reflita nisto que falamos aqui e que sua vida seja alcançada e transformada. Muito obrigado por este tempo com vocês. Um agradecimento especial a todos os advogados que estão nos assistindo agora. O trabalho desempenhado por vocês é fundamental na estruturação de nosso país. Nós oramos por vocês, desejamos que Deus os abençoe. Parabéns pelo Dia dos Advogados e termino com um texto de Provérbios 14, verso 34. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Deus os abençoe, um forte abraço, feliz Dia do Advogado.